A gente acompanhou o lançamento essa semana da política industrial, nova indústria brasileira, o programa do governo para fomentar. Eu tenho um pouco de implicância com esse verbo, né? Fomentar. Mas fomentar, induzir, animar, financiar, dar um impulso, um empurrão na indústria brasileira. O setor industrial brasileiro precisa, sem dúvida, de um empurrão, porque ele vem de um processo vem sendo alvo, né, vítima, como a gente quiser, de um processo de desindustrialização, que vem de longa data, A economia nacional cresceu muito forte durante 30 anos, do pós-guerra até os anos 80, um crescimento econômico forte, vigoroso, e que representou aumento de produção industrial, aumento de produtividade, que são coisas diferentes. Você pode aumentar a produção sem aumentar a produtividade. E quando você aumenta a produtividade, você consegue fazer mais com menos. Então você teve aumento de produção e aumento de produtividade, que é fundamental. O agronegócio se fia muito no aumento de produtividade. Mesma quantidade de área, no mesmo hectare, você tira mais sacas de um mesmo grão. E isso é muito importante, porque você tem uma redução de custo. Se é na mesma planta, né, industrial, você consegue tirar dali, com o mesmo número de trabalhadores, com o mesmo equipamento, uma quantidade maior de produtos, você reduz o custo de produção, que é muito importante. E a gente teve isso durante 30 anos. Aí nas últimas 4 décadas, a gente parou, estagnou. A gente teve um crescimento médio da economia brasileira que foi abaixo do crescimento médio mundial. E isso atingiu em cheio a indústria brasileira, porque outros países conseguiram produzir certos produtos que a gente produzia a um custo menor, com maior qualidade. Aqui a coisa se complicou, o custo para você pegar um dinheiro ficou proibitivo. Então você desenvolveu um setor altamente tributado, apesar de ter uma parcela de... Você pegar a indústria de transformação, tem aí hoje 11% do PIB, já teve o dobro disso, e no entanto paga uma quantidade absurda de imposto, 1/3 dos impostos brasileiros. E então você tem tributação alta, aí um custo proibitivo para pegar um capital de terceiro. Você tem que se financiar com capital próprio. Quem é que se financia com capital próprio no mundo? Isso limita. Se você só tem aquilo que você sobrou no porquinho, vai limitando a sua capacidade de produção. Resultado, a indústria vai andando para trás, vai andando para trás. E a indústria brasileira foi andando para trás. O processo de queda da indústria no PIB não atingiu só o Brasil. Os primeiros a lamentar a queda da indústria no PIB, a desindustrialização, foram os países mais ricos, países com renda per capita acima de $10 mil, que perderam fábricas para os países mais pobres. Então, você pega os Estados Unidos, a indústria já empregou 25 de cada 100 trabalhadores. Hoje não emprega 10 de cada 100. Você pega o Reino Unido, mesma coisa. A indústria representa metade do que representava no PIB, do que representava décadas atrás. E aí, de repente, depois de atingir os países mais ricos, essa queda do setor industrial começou a atingir as economias mais pobres, com renda per capita abaixo de $3 mil. Atingiu o México, atingiu também o Sudeste Asiático, por incrível que pareça, Indonésia, e você começou uma queda. O que aconteceu é que no Brasil não são só os fatores naturais de uma concorrência internacional, é que a gente fez um trabalho aqui interno lamentável e que atingiu em cheio a indústria, que é a questão do tributo e a questão do custo de capital. Então você pega, por exemplo, o agronegócio, o plano Safra, coloca mais de 400 bi, né? O último dinheiro aí, 400 bi num ano de injeção de investimento.
E este programa que o governo anunciou vai colocar 300 bi em 3 anos. Então, a indústria brasileira vai receber 100 bi por ano, o agro recebe 400 por ano. Entendeu? O agro recebe 4 vezes mais do que aquilo que a indústria vai receber. Então, é um plano que, se você comparar com o investimento do agronegócio, lembrando que quando a gente fala em agronegócio, o peso do agronegócio, a gente está falando de um pedaço industrial também. Se você pegar só a agricultura, que pega a maior parte desses 400 bi, é agricultura, é safra. Então, a safra brasileira, o PIB da agricultura brasileira, que é que fica com o dinheiro do Plano Safra, você está falando em investir 400 bilhões de reais em 5, 8% do PIB brasileiro. E a indústria, que representa 11, 12, indústria de transformação, vai receber 100. Então, por aí a gente já vê que o dinheiro tem uma limitação muito grande, o que limita os efeitos desse pacote. Esse pacote do governo, a gente pode dizer que é como um filme prometido, né? Como disseram os empresários em notas, aí a Fiesp soltou nota, a Ceni soltou nota, há um reconhecimento de que a indústria é importante para o país, razão pela qual fizeram o evento de lançamento, o evento festivo, etc. Agora, é preciso que a gente diga o seguinte, você só sabe que um filme é bom quando você assiste ele depois de pronto. O roteiro, a promessa, o anúncio do início das gravações, no caso não estamos nem no início das gravações, porque o pacote foi anunciado assim, vamos fazer um filme sobre tal coisa. Anunciamos o filme, anunciamos o enredo, mas nem o roteiro está pronto. Vão ser escritos os textos que vão detalhar as políticas anunciadas nas próximas semanas, meses. Aí sim a gente vai começar a ver em detalhe o que está sendo prometido e então isso vai começar a rodar para a gente saber como vai rodar, se vai rodar para valer. A indústria hoje investe por ano coisa de 250 bi de reais. Deveria investir só para recuperar a produtividade que já teve um dia, 450. Pouco, por aí, 450. Tem gente que fala em 400. Ou seja, a gente precisaria de mais 200 por ano, de forma consistente, por anos, para a gente recuperar a nossa produtividade. Em vez de 200 a mais por ano, nós vamos ter 100 a mais por ano com esse pacote durante 3 anos. É o que está prometido, é o dinheiro que existe, que já estava reservado, de outras formas, de outras fontes. Aí a gente pega, e quando fala dessa tal de produtividade, quando a gente diz que a gente precisa recuperar a produtividade perdida, a produtividade brasileira hoje, na indústria, e quando a gente fala indústria, é indústria de transformação, não é indústria de extração, não estou falando de mineração, mas quando a gente fala da indústria de transformação, a gente está dizendo o seguinte, a produtividade brasileira é 1/4 da produtividade americana. Então, se você pegar uma fábrica aqui, uma fábrica lá, no tempo em que a gente faz um item produzido, eles fazem 4. E aí? Se com a mesma quantidade de empregados, com o mesmo maquinário não é, né? Mas enfim, por hora eles produzem 4 vezes mais, adivinha quem é que consegue vender mais barato? Os americanos conseguem vender mais barato. E se você for ver e comparar a nossa produtividade com a produtividade de outros países, a nossa produtividade é baixa. A gente já teve uma produtividade, a gente nunca teve uma produtividade americana, mas a produtividade nossa já foi o dobro do que da que é hoje. Então a gente já conseguiu produzir, enquanto eles produziam 4 e a gente 1 aqui, a gente conseguiu já produzir 2 enquanto eles produzem 4. Já é melhor, já reduz um pouco o nosso custo. Então viver com um custo alto de produção, porque a gente não tem condições de produzir, porque a gente tem limitação de mão de obra, porque a gente tem limitação de equipamento, torna tudo mais difícil. E aí depois que você produz ainda tem a alta carga tributária sobre a indústria e quando você quer investir, um custo de capital que é alto demais. Então, colocado esse cenário, como é que o Brasil vai conseguir dar um salto, uma virada, né? Inverter essa matemática? Só tem um jeito.
uma política industrial. Não tem outro jeito. Todo mundo discute política industrial de alguma maneira. A gente discute política para o nosso agro há anos, há décadas, de forma consistente. Olha no que deu. O agronegócio brasileiro competitivo e hoje podendo andar sem dar a mãozinha. Sem dar a mãozinha, podendo andar por aí. Sabe os caminhos, sabe voltar para casa. Por quê? Porque virou um bicho grande. Mas com apoio, com orientação, com suporte, com infraestrutura, com Embrapa. Ou seja, a gente conseguiu montar em torno do agronegócio um ambiente de negócios adequado. Claro, não dá para falar em ambiente de negócios adequado com a infraestrutura que a gente oferece para escoamento de produção. É evidente que tem muito a fazer. O Brasil é um país que, apesar de estar entre as 10 maiores economias do mundo, a gente tem uma infraestrutura rodoviária que está abaixo dos 100 piores, dos 100 países. Né? De 100 países, dos 100 primeiros países. Nós estamos no segundo grupo. É muito complicado. Agora imagina isso quando a gente coloca na indústria. A indústria que migrou para o Oriente e que agora começa a voltar para o Ocidente. E cadê essa indústria vindo para cá? Né? E cadê o industrial brasileiro? Cadê aquele personagem, aqueles capitães, né, de indústria, as grandes figuras da indústria que a gente está precisando voltar a ter, produzindo? Então, é preciso sim uma política industrial. Essa política do governo vai funcionar ou não vai? Nós não sabemos. Nós não sabemos. A gente teve um anúncio, promessas, eu te amo indústria, detalhados os planos e projetos, a gente vai começar a ver se param em pé. Quando eles começarem a rodar, a gente vai ver o grau de adesão. Agora, tem que ter para funcionar, e uma política industrial precisa disso, tem que ter meta, tem que ter indicador, tem que ter acompanhamento, tem que ter cobrança, tem que ter punição. Porque senão vai ser um quem quer dinheiro para todo lado. Isso não pode. Nós não podemos fazer um negócio assim, solto, largado. É fundamental que a gente olhe para o setor industrial com respeito, é fundamental que a gente saiba que país sem indústria não é país desenvolvido. Não tem jeito de ficar só no serviço, não. Não há a menor possibilidade. Claro, o setor de serviço é preponderante. No passado era o agro, né? Agora, quanto mais rico é o país, menor é a presença percentual da agricultura. Você pega 154 países que o Banco Mundial catalogou, só em 20 a agricultura representa mais de 1/4 do PIB. A agricultura, não o agronegócio. E esses 20 são países que não enriqueceram. Quanto mais rico fica um país, menor é a presença da indústria também, simplesmente pelo fato de que as pessoas demandam serviços. Então, sempre os serviços serão o item número 1 do PIB de um país, quando ele está se desenvolvendo e quando ele caminha para o lado certo. Mas isso não significa que a gente tem que deixar a nossa indústria de lado, largada como a gente está deixando. Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.